queridos. É mais uma oportunidade que temos deste encontro. E nos rejubilamos pela oportunidade reflexiva. Quantas não têm sido as nossas expectativas? Quantas não são as angústias que nós esperamos que sejam dissipadas quando procuramos Deus? As mais distintas, as mais variadas, que no caleidoscópio dos carismas de Deus tomam as feições necessárias, a condição de água, de pão, de manto, de companhia. E nesta oportunidade, nós nos encontramos. Talvez não sejamos aqueles que nos encantamos quando as luzes divinas visitaram a nossa alma. Talvez sejamos aqueles que somente o buscamos quando o sofrimento nos visitou. Então, em desespero, buscamos a Deus, a condição de dispensador dos fármacos, para sanar, balsamizar as nossas chagas. Ou, alheio aos roteiros, nos precipitamos nesses abismos incomensuráveis do sofrimento. E lá do fundo do ambiente sombrio, das nossas construções equivocadas, buscamos a luz divina como uma escada a nos içar para a face do convívio da terra. Mas a verdade é a que nos encontramos e temos buscado a Deus. E resta-nos algumas reflexões, porque os nossos olhos se debruçam por sobre as paisagens da vida. E o que é vida? Porque nós temos caminhado aos magotes, muitas vezes contrariando a proposta evolutiva. Porque a humanidade se apresenta sob inúmeros enfoques perdida, ao ponto de nós nos questionarmos onde a consciência maior, que não identifica os passos aleatórios, o deambular na estrada evolutiva. E há aqueles tão dispersos ou tão alheios, ou tão centrados no próprio ego, que não se permitem ver o conjunto de oportunidades que todos os instantes pelo Pai nos é concedido. Temos andado, queridos irmãos, com um olhar tão atrofiado, em uma cegueira tão gritante do espírito, que talvez, queridos irmãos, nós estejamos atropelando o nosso próprio equilíbrio. Talvez uma visão mais profunda consigamos perceber que o que tem se projetado em sofrimento é o nosso próprio comportamento. Vozes do alto, oportunidade não nos tem faltado desde os primórdios. Se fôssemos observar e nos permitíssemos
na brevidade, na exiguidade do tempo. Essa digressão no ambiente da religião, já que falamos outrora no pensamento de Augusto Comte, que o conhecimento teológico era o menor dos saberes. E talvez o conflito do ser nesses dias seja a ausência deste diálogo com Deus. Então nos voltamos no tempo, na pré-história, naquele período em que alguns estudiosos chamam de megalítica, e vamos encontrar os mortos sendo enterrados ainda em pé, com alguns adornos, ou com os instrumentos grosseiros da sobrevivência, já prorrompendo a ideia de que há um contínuo, ainda de forma muito embrionária. E se nós nos expandirmos para os primeiros ambientes da revelação divina, e poderíamos criar uma analogia dizendo essa presença de Deus em nossas almas, pelas frestas a que nos permitimos que esta luz se adentre. E vem-nos à mente, nas faldas do Himalaia, o cântico vedântico, a civilização Veda. E Veda que quer dizer conhecimento. No cântico do Rig Veda, ali, naquele poema cantarolado, onde falava de Agni, o Deus fogo, que nos visita, que combura que queima, tudo que não é perene, mas o ser prossegue, decantado e destituído de suas mazelas. Voltássemos nós para a China multimilenária e encontraremos com Confúcio para nós ocidentais, ali no Templo da Paz, em uma inscrição dizendo: cautela, quando agires e pensares acreditando que estás sozinho, os espíritos te observam. A falar do contínuo, mas se nós saíssemos deste ambiente oriental e dessemos os primeiros passos ao Oriente, no cântico ou na filosofia de Zoroastro, na Pérsia, atual Irã, e ali falaria do Deus acima de tudo, mas numa camada mais abaixo, a dualidade, a divisão entre espírito e matéria. Ah, queridos irmãos, se nós caminhássemos um pouco mais e chegássemos no ambiente filosófico da Grécia, e ali encontraremos, na busca, na reflexão, que nós mais adiante colocaríamos a denominação de ontologia, na briga, no garimpar para descobrir a nossa essência, quem somos, para onde vamos. Aí, queridos irmãos, nós encontraremos inúmeros filósofos a falarem dos espíritos, a que eles chamam de daimon, sem que haja uma necessidade de nos adentrarmos às escolas neoplatônicas. E Sócrates dizia: uma vida sem reflexão não merece
ser vivida. E como nós temos vivido? Qual é o significado de vida para esses dias? Senão a exaustão sensorial. Senão a busca contínua de locupletar-se com o prazer. Andamos tão alheios à proposta do viver em profundidade, que não nos permitimos reflexionar nos caminhos que temos buscado, nas estradas que temos trilhado. Como seria o nosso encontro com o crucificado? E nós não buscamos essa denominação, crucificado por acaso. Porque Jesus exemplificou-nos. Ele nos trouxe um legado. Mas o seu legado e o seu cântico fala do compromisso com a imortalidade. E nesses dias esfuziantes, nós não queremos compromissos. Na pós-modernidade, parece que só temos um compromisso. É o compromisso com a sensação, com a realização imediata. Há um filósofo canadense chamado Charles Taylor, cientista político, sociólogo, e ele nos trouxe inúmeros livros. E ele então fala que existe uma catalogação ou uma ordem dessa busca, dessa satisfação. É como se tivesse um desejo maior que preenche o centro e desejos menores. E esse desejo maior é a nossa saciedade dos sentimentos, dos afetos, e como há no campo semântico uma distorção, nós entendemos que quando priorizamos algo, tudo vem em segundo plano. E nós, queridos irmãos, percebemos no esvaziamento das consciências em torno do motivo principal do viver, ainda nos vinculando à proposta filosófica, existe uma palavra em grego, talma, que vem nos trazer em conceito esse espanto que é viver, este milagre que é a vida, como nós falávamos da semana passada, no pensamento de Walt Whitman. Tudo que eu vejo são milagres. O espanto de viver, a alegria de conceber a vida. Imaginemos nós agora, em nossos roteiros equivocados, na busca da saciedade, onde tudo mais fica submisso. Nós não temos permitido a compreensão do compromisso com a felicidade que nós temos. Nós vimos para a carne com um compromisso para evoluirmos. Então imaginemos que o homem atribulado, célere dos nossos dias, sempre revoltado, sempre com a lista das suas prioridades, das suas necessidades, que poderíamos sintetizar como sendo a satisfação do ego, da tola vaidade, se deparasse com o crucificado,
Não pensemos nós em diálogos, porque talvez, a condição sensorial tão deturpada, na má educação que temos oferecido ou priorizado, a nossa condição visual, auditiva, olfativa, táctil. Talvez o diálogo não fluísse, porque o Cristo nos falaria do compromisso com a vida em profundidade. Mas talvez o seu olor, o seu aroma, o timbre das notas melodiosas que ele emana, independente das vestes, das aparências, interrompesse os nossos passos e nos viria com tal profundidade que estancaríamos. Provavelmente tombaríamos de joelho e com os rostos enxovalhados de lágrimas a pedir perdão pela longa distância do propósito de existir e de viver. O que tem se tornado a vida para nós? Nem sequer no ambiente filosófico do espanto com a vida não temos mais. As pessoas se despedem da vida de inúmeras formas, de uma forma direta ou indireta, e aí boa parte da humanidade já se encontra inserida. E se fôssemos falar da quantidade de entulho que temos colocado, engrossando as paredes do contato mais profundo do Deus em nós. Nessa busca, como nos fala Charles Taylor, da necessidade da realização dos nossos sentimentos, sensações, como tudo se torna a isso subjugado. Nós queremos os direitos sem os deveres. Por isso que a compreensão de Deus em nós, nesses dias, vem, porque nós temos buscado um Deus vassalo, um Deus que nos atenda. Nós não temos compromissos com Deus. Nós não concebemos direitos e deveres, banimos os nossos deveres. E também presenciamos e identificamos isso. Porque o Cristo, queridos irmãos, vem nos trazer ensinos tão profundos. Fôssemos falar de deveres nesses dias que não queremos. Por isso que o casamento está sendo abolido. Porque o casamento é um compromisso. Mas nós queremos o relacionamento enquanto apetite, enquanto há desejo, sem compromisso. Por isso que nós ficamos. É fluido. Nós estamos de passagem. Depois de satisfeito o mundo sensorial, porque o nosso olhar não se aprofunda por sobre o outro. Porque não conseguimos ver as instâncias do aprendizado. Nós descartamos. Como descartamos o vasilhame do suco, de um fast food, de um self-service. É tudo descartável. Não queremos compromissos. Não queremos raízes. E as raízes, elas alimentam, elas buscam os nutrientes das entranhas para levar até a copa altaneira. E Jesus fala-nos dos deveres, porque se nós voltássemos além do pensamento do Oriente, do Ocidente filosófico, para o pensamento judaico,
nós vamos encontrar uma aliança. A palavra em hebraico que traduz isso é berit, ou em uma tentativa de pronúncia brit, que a melhor tradução é aliança, é casamento. E nós não podemos esquecer a simbologia judaica. Deus é o noivo, o povo é a noiva, o noivo ativo, a noiva passiva, que se deixa fecundar, receber o pólen divino em suas entranhas, para que é devidamente polinizado, estue no seu aroma e nos seus frutos a certeza da felicidade como conquista mais profunda. Eis porque, naqueles dias que o psiquismo romano se miscuía no povo subjugado e começava já uma busca das sensações, Jesus está caminhando com seus discípulos. E é interessante que narra-nos João, no capítulo 6, versículo 68, que quando Jesus começa a falar dos deveres, os seguidores começam a se alhear, começam a se distanciar. É interessante que ficam poucos, os 12. Não é mera coincidência para os nossos dias. Jesus então se volta para Pedro e diz: Pedro, onde estão os outros? E Pedro, como quem diz com um olhar, depois do que você disse, quem fica? E Jesus, a captar os pensamentos, diz: e tu também não vais se ausentar, Pedro? E Pedro diz: Senhor, as tuas palavras são duras, mas só tu tens as palavras da vida eterna. Só Jesus traduz em tanta profundidade a conquista da felicidade quando nós assumimos os nossos compromissos. Ainda em João, na continuidade, estamos agora no capítulo 10, versículo 10, ele diz: para que nós não nos perdêssemos, ele enfatiza: eu vim para que tenham vida, vida em abundância, vida plena, vida que vai além do corpo sensorial. Porque os egípcios falavam de 2 corpos, mais adiante de 4. Mas nessa primeira dualidade, falam do corpo espiritual, do corpo que prossegue. Jesus vem nos falar da felicidade perene. Vim para que tenham vida em abundância. E se nós dessemos continuidade, caminhando de um evangelho para o outro, porque todos são abordagens dos ensinos do Cristo. Estamos agora em Lucas, no capítulo 9, no verso 24. E ali Jesus diz: quem quiser salvar a sua vida, em meu nome deverá perdê-la. Quem quiser me seguir, que tome a sua cruz e me siga. Quando nós unimos, nunca ficou tão claro e tão lúcido. Tem-se uma vida propalada, divulgada, nas faces desenhadas, nos corpos esculpidos, nas conquistas materialonas, que é esta que as pessoas vivem ávidas, que é por estas vidas, ou este modus vivendi, onde o egoísmo é evidenciado, e nós não reconhecemos o outro é o adversário.
E o outro é o adversário pela cor, pelo pensamento, pela condição social, pela orientação sexual, pela ideologia política. E nós, num pensamento instintivo, temos que eliminá-lo. Aí Jesus diz: quem quiser salvar a sua vida, a verdadeira vida, a vida plena, em meu nome deverá perder esta outra vida banal, sensual, sensorial, egóica. Para isto toma tua cruz. Para o espírito libertino, para o espírito egoísta, individualista, os deveres são cruzes. E nós queremos a libertação dos deveres, estudamos as brechas na lei, multiplicamos as mentiras no afã de que se tornem verdade, tentando driblar. Então não queremos o compromisso. E tão cegos ficamos que nós manipulamos e nos permitimos ser subjugados. Pais, nessa busca louca, se tornam vassalo dos filhos. E nós, meus irmãos, não aceitamos os compromissos. Temos deveres. Tão equivocado nós estamos e nós não nos maravilhamos com a vida. E tínhamos que nos maravilhar, nos espantarmos na complexidade do corpo físico. Nunca paramos para pensar. Vejamos nos nossos arquivos, mesmo com toda a evolução tecnológica, quando nós acessamos os nossos arquivos, onde nós colocamos nos nossos ícones, nós nomeamos, e nós vamos lá, formatura, casamento, festa de aniversário, a gente vê imagens, a gente já escuta o som, é uma evolução. Mas na alma a gente escuta uma música, acessa o arquivo e vem o cheiro daqueles dias. A saudade é um sentimento que nos leva àqueles momentos, na visita aos corações amados que compartilharam aqueles instantes. A complexidade do corpo físico, a capacidade de falar, de ver, de sentir, se nós utilizássemos isso em sentido mais profundo, para que pudéssemos usar com equilíbrio aquilo que Charles Richer, Prêmio Nobel da Medicina, quando ele enunciou a humanidade, o Tratado da Metapsíquica Humana, a que a doutrina espírita vem nos falar em tons de mediunidade. Ainda hoje queremos direitos sem deveres. Olhem que nos tornamos, meus queridos irmãos. Nós estamos tão alheios a isso, que é comum algumas pessoas, no dia do seu aniversário, ficarem tristes, onde deveria ser um dia exuberante. É claro que isso não tem vínculo com festividades, com seguidores, com a quantidade de parabéns, não. É a felicidade de estarmos mergulhados nesse grande educandário, que alguns chamam a terra de prisão, de vale de lágrimas.
E nós não nos permitimos perceber a riqueza, a grandiosidade do sol nascendo, a noite pontilhada de estrelas, a brisa, o gorjeio dos pássaros, o aroma das flores, o abraço das coisas mais simples, como um copo de água fria quando nós estamos cansados, como uma árvore com uma grande copa nos protegendo dos raios solares quando eles se tornam inclementes. Quando o beijo do sopro de Deus, a brisa envolve nosso corpo. Só estarmos aqui é motivo da alegria. A alegria de estarmos despertando os valores adormecidos no espírito. Então nós nos encantamos com viver. E se nós nos encantamos com viver, temos que ser gratos aos nossos pais. Mas somos nós filhos sem deveres? E quando nós não temos deveres, nós só temos exigências. E queremos pais perfeitos, sem que nós sejamos filhos perfeitos. E exigimos o comportamento de pais, quando nós não ofertamos o comportamento de filhos. E as pessoas vivem felizes com os pais, ainda que os pais, logo após o nascimento abandonassem. Ainda aí, nós seríamos felizes, porque sem eles não estaríamos aqui. Sem eles não teríamos conquistado a amizade, o abraço, o sorriso. O dia em que declaramos nosso amor, o primeiro beijo. A tarde faceira, em companhia dos irmãos e dos amigos, os passeios nos campos, o mergulho nos rios, nos mares. Mas nós, é por isso, queridos irmãos, que as luzes espirituais advertem tanto do crime que é o aborto. É claro que existem exceções e não vamos minudenciá-las. Mas o aborto, esse aborto estético, esse aborto que é o alheamento, a forma mais profunda de viver. Porque quando se inibe o retorno do espírito à vida, estamos roubando-lhe, tirando todas as oportunidades do viver. E quem pode mensurar a alegria que é viver, ainda que por inúmeras vezes as lágrimas orvalhem as nossas faces? A vida estuante rica. Nós não estamos em dias de leitura, é verdade. É também uma das dificuldades da pós-modernidade. Como dizia Lyotard, não somos dados mais a leituras extensas. As nossas leituras se tornaram tão breves. Mas naqueles dias idos, não tão distantes assim, e eu queria evidenciar o quão bom é a maturidade, o quão maravilhoso é a maturidade. E como isso se contrapõe aos nossos dias. Não estamos falando da busca do aformoseamento físico dentro do equilíbrio. Não. Estamos falando dos excessos. E as pessoas vivem tentando combater as mostras no corpo físico do tempo de matrícula nesse educandário. Se existisse uma obrigatoriedade, ou se fosse associado o tempo à sabedoria, mas nem sempre é assim. Tem pessoas que já passaram tantos anos aqui e são ainda tão infantis. Isso está diretamente relacionado ao patrimônio íntimo. Mas como é bom a maturidade. Porque a gente vai dando o tom verdadeiro a cada oportunidade. Só para descontrair, eu me recordo quando meus braços começaram a ficar curtos para a leitura. Então eu vi que a idade começara a chegar.
E eu me lembro no dia que eu comecei a usar óculos e minha filha disse: papai, você está ficando velhinho. E aí ela se aproximou de mim e viu que meus cabelos estavam brancos. Começando a ficar brancos. Já faz um certo tempo isso. E tem uma particularidade. Eu tinha a face muito infantil, aos 18, 19 anos. Isso era motivo de muita brincadeira. Nos dias de hoje se chama de bullying. Naquela época essa palavra ainda não era divulgada. E se brincava muito, porque naqueles dias, para entrar no cinema, as pessoas tinham que apresentar a identidade, porque tinha cobranças e tinham pessoas que ficavam na entrada, cobrando a entrada, a idade. Íamos todos, e todos entrávamos quando saíamos do colégio. Quando chegava na minha vez, eu era, é uma palavra que não se usa mais, barrado. Eu era barrado e se pedia a identidade, e eu mostrava a identidade para dizer. Então, quando os cabelos começaram a ficar brancos, minha filha disse: pai, vamos pintar. Ela estava no início da adolescência, já buscando a proposta de pintar cabelo, e eu fui o seu cobaia, a sua primeira experiência. E eu, no afã de tudo desejar, e então, era um dia de sábado, e ela foi, nós fomos comprar uma tinta, e ela se pôs a pintar o meu cabelo. Neste sábado eu ia fazer uma palestra no Centro Espírita José Eusébio, às 8 horas da noite. Ainda tem essa palestra até hoje. E minha filha pediu para eu ler um livro e se pôs a pintar. Eu achei aquilo maravilhoso. Até o momento que fui olhar no espelho. E quando fui olhar no espelho, eu tenho uma testa um tanto quanto proeminente. Ela pintou o cabelo e parte da minha testa. O que eu posso dizer a vocês é que eu fiquei muito parecido com o Mickey Mouse. E eu tinha uma palestra. E eu disse: minha filha, o que você fez? E ela disse: não tem problema não, papai, isso sai com acetona. E começou a meter algodão com acetona na minha testa. E eu deixei de ser o Mickey para me tornar no Chapolin Colorado. Imagine a cena, eu fazendo uma palestra com a testa, as orelhas todas vermelhas e o cabelo muito preto. Ah, meus amigos, santo remédio. Hoje em dia meu cabelo é pintado em tom natural. E eu me sinto tão bem em saber que estou matriculado nesse educandário. E o corpo me cobra um comportamento ao tempo de permanência na casa. Mas voltando à proposta da leitura, na adolescência tinha um livro que era tão interessante se os pais convidassem os filhos a esta leitura. Não somente a leitura tecnicista, de conteúdo para o mercado competitivo dos dias futuros, mas para a plataforma onde a vida vai ser construída. Este é um livro simples, chamado Pollyanna. Este livro é de Eleanor Porter e é um livro bem interessante, que fala dessa adolescente Pollyanna que fica órfã aos 11 anos. Era filho de um pai que era um pastor e era um homem pobre, mas ele faz um estudo na Bíblia e encontra mais de 800 louvores e agradecimentos a Deus. E ela aprende com isso aquilo que eles convencionam chamar de jogo do contente. E esse jogo do contente nada mais era de encontrar um motivo, até nas adversidades, de agradecer a Deus pela vida. O jogo do contente. Parece infantil, mas pode ser o grande diferencial. Porque nos nossos dias, os adolescentes têm tudo e não encontram motivo de ficarem contentes, alegres. Sempre identificando o que faltam. Cada vez mais filhos exigentes, despóticos. Cada vez mais pais vassalos, atendendo o desejo dos filhos. Como isso se faz necessário? Percebermos a riqueza da vida.
Porque nos permitamos, queridos irmãos, identificarmos a presença divina através do caminhar de Jesus. Jesus, meus irmãos, aceitou a cruz ignominiosa para exemplificar a verdadeira vida que seus lábios e os seus atos exemplificavam. Por isso é que nós falamos do encontro com o crucificado. O encontro daquele que tão certo da vida plena além da carne, que aceita a cruz. Como nós nos comportamos? Porque até mesmo agora, onde tudo é fluido, nós temos buscado um Deus que é uma energia. É um Deus impessoal. É um Deus vassalo. E não pode ser um Deus exigente. Não é um Deus em que nós tenhamos um comprometimento, um pertencimento. Nós queremos um Deus que nos atenda. Quando esse Deus nos exige, nós nos afastamos. Então, é melhor um Deus impessoal. Nós precisamos de um relacionamento pessoal com Deus. Nós precisamos cumprir a nossa aliança, o nosso compromisso. Eis porque, queridos irmãos, Paulo de Tarso, na sua segunda epístola a Timóteo, e leiam sobre Timóteo, tão bem falado em Atos dos Apóstolos e nas epístolas. Na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 2, nós vamos encontrar Paulo dizendo a ele: compreendei, prestai atenção, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Deus nos dá entendimento em tudo. Nós, queridos irmãos, estamos passando por estes momentos de tantas dificuldades. Mas o mesmo Deus, Pai, que viam as dificuldades lá no início da trajetória da humanidade e nos enviava os primeiros conceitos, nos deu para esses dias de tanto conhecimento acadêmico e tecnologia, a doutrina dos Espíritos. E eu convido vocês a fazer uma leitura do item 8, na conclusão do Livro dos Espíritos. E ali, em um dos seus parágrafos, Kardec vem nos dizer que do mesmo jeito que Jesus veio, não para destruir a lei, mas para lhe dar exemplificação, enviou-nos os Espíritos, corroborando, configurando, consolidando a imortalidade e a continuidade do Espírito depois da carne. Imaginem, queridos irmãos, que é o cenário iluminista, onde toda proposta metapsíquica é combatida e ali as mesas começam a dançar. Vai que existe uma energia que mobiliza os corpos inanimados. Mas aí as mesas começaram a responder de forma inteligente e coerente as perguntas que lhe eram feitas. E Kardec, antenado com a divindade, consegue, apesar dos títulos acadêmicos, perceber que existia uma inteligência ali por trás e buscar os meandros e os caminhos, apesar de todas as críticas e ironias. E nos oferta de forma farta, clara, plena, a doutrina dos Espíritos. E vem nos dizer da alma, do espírito, dos valores morais, da necessidade. Eis porque, queridos irmãos,
nos é ofertada a caridade. Porque a caridade consegue manter o contato com as nossas entranhas, com o Deus que dormita. Na caridade você passa a ter um relacionamento profundo com Deus. Nós vamos levá-los agora para a leitura do livro Nosso Lar, de André Luiz. E eu até aproveito para pedir desculpas, que semana passada nós fomos citar o livro e citamos o livro Vida e Sexo. Perdoe-nos. Esse livro, Vida e Sexo, é de Emmanuel, o livro a que nós nos referimos no capítulo 6 de Valdo Vieira e no capítulo 9 da segunda parte, psicografado por Chico, é Sexo e Destino, onde vamos encontrar o exemplo de Cláudio Nogueira e das Almas Irmãs, uma colônia que traz a estatística da reencarnação. Perdoe-nos. Então, aqui nós estamos no livro Nosso Lar. E ali nós encontraremos o capítulo que diz o trabalho, enfim, onde André Luiz busca o trabalho. E ele ali tem um contato com uma irmã muito rica espiritualmente, chamada Narcisa. André Luiz está em busca de um trabalho e no primeiro instante ele quer um trabalho como médico. Depois, em colóquio com Clarencio, ele entende que a riqueza é servir. E ele entra nas câmaras de recuperação, de regeneração, e ali ele começa a limpar os vômitos dos espíritos que vêm das regiões umbralinas, no expurgo dos seus delitos, dos seus equívocos. Ali ele entra em contato com um irmão, que o nome dele é Francisco. E o Francisco é um irmão em recuperação. E de repente ele tem crise, se desespera e grita que tem um fantasma que o persegue com o corpo em decomposição. A irmã Narcisa o apacenta, o acalma. Depois de um passe de oração, ele se deita. E André Luiz diz: mas eu não vi nenhum fantasma. Será que são os meus olhos? E ela diz: não. Ele simplesmente sente a projeção do próprio corpo. Como? É porque ele era muito apegado ao corpo. E depois da morte, não conseguiu se alhear. Isso só ocorreu quando o corpo começou no seu processo de decomposição. E ele não suportou ficar próximo. E ainda hoje é visitado pelo vínculo com o culto ao corpo, pelas projeções do próprio corpo em decomposição. E quantos não são aqueles que estão na carne e têm a maior parte do tempo para cultuar o corpo, alheios ao espírito imortal? 2 capítulos mais adiante, nós vamos encontrar a irmã Narcisa mostrando os irmãos que ficaram ricos, e ela usa a expressão, são traficantes do reino dos céus. Como assim? Pergunta André Luiz. É que eles sabiam toda a condição cambial e faziam investimentos para ficarem ricos. Mas esqueceram de trocar a riqueza material pelo patrimônio espiritual. Eram milionários das sensações físicas. E aqui são mendigos da alma. Olha, meus queridos irmãos, quantas informações! Se nós nos permitíssemos essas leituras, o quanto já se modificar-se-ia o nosso roteiro. Irmãos amados, sabemos nos dias de hoje que as correntes existentes nos movimentos sociais, nos modismos, muitas vezes se apresentam ameaçadoras diante de um comportamento que busca a intimidade profunda com Deus. Aqueles que se apresentam compenetrados no viver, entendamos, se extasiando
com a proposta de aluno num educandário tão rico como é a escola, hospital, terra. É motivo de exclusão, de bullying, de ironia. E é costume para que nós não sejamos o refúgio social. Nas palavras de Bauman, nós escondemos aquilo que acreditamos. Por isso que Jesus dizia que aqueles que o negarmos diante dos homens, ele também negará diante de Deus. Porque a semana passada nós asseverávamos o quanto nós influenciamos e somos influenciados. Existe até uma palavra introduzida no nosso vocabulário dentro da proposta de globalização, influencer. Só que esta palavra é mais dentro de uma terminologia da era da internet. Mas na prática, o nosso modus vivendi influencia. E se você aceita ser o cântaro deformado que leva a água divina, se você se identifica como grão diminuto, mas que reflete a luz, tenha certeza, onde todos buscam a bebida esfuziante que nos convida à fuga, tu serás desvalorizado. E tu também sabes que a luz mostra os erros e as sujidades, e muitos tentam apagá-la. Sede, porém, coerente com aquilo que tu acreditas. A ninguém evidencie os erros, a ninguém critique, mas não negue no teu modus vivendi, naquilo que você acredita, que você agasalhou. Então tu és aquele que tem direitos e deveres, porque tu tens um compromisso. E o compromisso com a vida te leva obrigatoriamente pelo caminho. Te leva à forma que tu vives. Aceita, pois, aquilo que tu acreditas e não temas. Sabendo, porém, que todo aquele que se eleva se aproxima da luz, e todo aquele que se aproxima da luz vê suas falhas. Porque se nós temos como referência Jesus, quanto mais nós nos afastamos da vida dos homens, mais recebemos a luz do Cristo, mais identificamos as nossas falhas. É por isso que os espíritos mais evoluídos asseveram que nada são. Ou como dizia o nosso querido Chico, eu sou um cisco. Porque a luz do Cristo lhe tocava com tal intensidade que ele via as suas deformidades mais profundas. Siga, pois, como tu és, na busca do Cristo, identificando que quem descendente é a água, ainda que tu sejas o cântaro deformado. Porque aqueles que não querem beber dessa água falará dos teus equívocos, aceite-os, mas não desista, siga adiante. Porque aqueles que descedentarem serão gratos e também a outros influenciarão. Ainda que a sombra repila o ósculo da luz, não deixe de refletir o Evangelho do Cristo. Porque no Evangelho de Marcos, de Jesus trazido por Marcos, o evangelista, no capítulo 16, versículo 15, concluindo este evangelho, que é o menor dos evangelhos, ele diz: ide a todo mundo e pregai o evangelho. O convite vale para todos. Eis porque Paulo de Tarso diria mais adiante: ai de mim,
se não pregar o Evangelho? O pregar do Evangelho não é o púlpito onde discorremos intelectualmente sobre os ensinos de Jesus. É o bem que esparzimos. É a forma de vivermos. Eis porque a doutrina dos Espíritos vem nos falar da caridade. E diferentemente dos detratores, aqueles que repelem as luzes para não sair do seu modus vivendi, nos seus reinos sombrios, dizem que a doutrina é assistencialista. A doutrina espiritista atesta a imortalidade da alma, minudencia o plano espiritual, assevera o Deus, Criador de todas as coisas, a necessidade do relacionamento pessoal com Ele, o intercâmbio do plano espiritual com o mundo físico, e nos deixa o legado para que sigamos os passos do Cristo. Os holofotes grafam as luzes no mundo sombrio do materialismo que a doutrina espírita combate. Caridade. Caridade que não é somente a sopa, o pão, o manto. Que é a visita, a solidariedade. Que é até mesmo a inibição de tua alegria diante do que sofre, para que tu não crie uma vala intransponível. Caridade para com os homens iludidos é a sobriedade no caminhar, mostrando o equilíbrio e a felicidade de servir, ainda que é visitado pelo sofrimento. É por isso que muitas pessoas acreditam que os cristãos não têm problemas. Eles os têm. Divaldo Pereira Franco costuma dizer: quando as dificuldades vêm, e elas sempre vêm, eu sorrio. Quando elas se tornam intensas, eu não tiro o sorriso dos lábios. Chico dizia: o rosto é dos outros, sorria, o coração é teu, ainda que sangre. Ora, queridos irmãos, existe um compromisso com a vida em profundidade. E a caridade nos faz ver o outro. E quando nós começamos a ver o outro, os nossos problemas diminuem e começamos a sentir a alegria de servir, a felicidade espiritual que vai além do mundo sensorial. Por isso, queridos irmãos, ide e pregai, se preciso, use as palavras, dizia São Francisco de Assis. Ide, ainda que seja um fósforo, mas nas sombras do materialismo, ilumina aos outros e primeiramente a quem acende. Ide e pregai, e Jesus caminhará contigo. Muita paz. Vamos fazer o passe. Irmãos amados, nesse instante conclamamos os médiuns passistas para que se vinculem mais do que nunca à imagem do Cristo. E todos aqueles que estão buscando receber o amparo do alto e que muitas vezes acredita que a energia só pode ser passada na Câmara dos Passes, na Casa Espírita,
saibamos que toda a terra é um templo divino e nós vivemos mergulhados no hausto do Todo-Poderoso. Então, queridos irmãos, Jesus, através da miríade dos seus servos dedicados, visita o teu lar, entende as tuas dores e leva o fármaco da esperança. Apronta a tua sala, prepara o teu coração. Senhor, aqui estamos e como tu identificas, as dificuldades cresceram, a angústia, o medo. Quantas vezes nos sentimos solitários e esquecidos, perdidos. Ó Cristo, sei que me visitas, abre a porta da minha alma, oscula o meu espírito, para que, polarizado pelo teu amor, sintamos de volta o prazer de viver. Senhor, talvez tenhamos agremiado as culpas e jungido a nós as vítimas de outrora. Antes de tocar-me, abraças a estes a quem machuquei, para que eles possam sentir o teu auxílio e, libertos no teu amor, se dirigirem à plenitude. Ó Jesus querido, cientes do teu amparo, vos somos gratos. Permaneces conosco hoje e sempre. Que assim seja.